Olá a todos, problema 42, capítulo 17 do Hibbeler. A caixa uniforme tem uma massa de 50 kg e repousa sobre o carrinho, tendo uma superfície inclinada, 15 graus aqui. Determine a menor aceleração que vai fazer com que a caixa tombe ou deslize em relação ao carrinho. Qual a intensidade dessa aceleração? O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o carrinho é de 0,5. Então, maravilha. Aqui vai ser fundamental um diagrama, né? Então, a solução que podemos adotar, como quase todo problema, o desenho correto dos diagramas de corpo livre, né? Das forças externas e das forças cinéticas, né? Dos momentos, é fundamental. Vamos ver a nossa caixa aqui. Forças externas que atuam nessa caixa. No centroide dela temos a aceleração da gravidade atuando no centroide. Essa caixa tem 1 metro de comprimento, então o centroide está ali a meio metro. 15 graus atuando, né? Então veja que isso tudo é fundamental. Eu preciso, o que eu incluo no meu diagrama de corpo livre, né? Todos os valores das forças e medidas e ângulos que eu precisarei para os meus cálculos. Então, essa é uma dúvida que sempre surge, né? Mas o que eu preciso incluir nesse desenho? Tudo que eu vou precisar para poder montar aquela equação das forças, do somatório das forças externas igual a massa vezes aceleração. Precisarei de todas essas informações. O que mais está atuando de força externa nessa caixa? Temos o ponto A, uma vez que essa caixa está deslocada, o centro de gravidade ali, o centro onde vai atuar a força normal de sustentação, ele está deslocado. No limite que esse ponto A sair para fora da caixa, a caixa tomba, né? Isso a gente viu lá de estática. Então, vai estar deslocado, eu não sei quanto é, vai estar deslocado de um valor x em relação ao centro aqui, esse ponto A, e é nesse ponto A que atua a força normal de sustentação da caixa. E temos também a força que segura essa caixa, a força que não deixa essa caixa deslizar, que é a força de atrito, FF aqui. Então, de forças externas, só isso. Agora, com relação ao diagrama cinético da nossa caixa, então, no diagrama cinético eu me preocupo com as acelerações do centro de gravidade, né, dessa caixa. Temos ali o ponto A, novamente, e como aceleração, temos apenas a aceleração na direção x, ou seja, a força vai puxar aqui o carrinho. Eu vou considerar o limite, né? Então eu não vou considerar o momento que essa caixa já está rotacionando, eu vou considerar na iminência dela começar a rotacionar. Na iminência dela iniciar o movimento de rotação, ela só tem uma aceleração na direção x. Então é massa vezes a aceleração. Temos aqui as distâncias, essa força atua a um ângulo de 15 aqui, na direção x. Essa é uma das maneiras, né? Ele já poderia ter sido feito considerando esses dois eixos aqui. Mas eu teria que dividir em duas acelerações aqui, né? Em x e y, segundo esse nosso eixo. Como vai ser nessa direção, depois eu posso apenas decompor essa aceleração, porque o carrinho está andando aqui, né? Nesse x. Mas eu posso decompor essa componente aqui em x e y aqui. Maravilha, diagrama de corpo livre, diagrama cinético. A partir daqui, se eu desenhei corretamente, as coisas ficam bem mais fáceis. A nossa equação do movimento, assumindo, né, que essa caixa vai deslizar, depois eu tenho que verificar se ela vai tombar ou deslizar. Mas eu tenho que fazer alguma consideração inicial. Vamos assumir que ela vai deslizar. Na iminência dela deslizar, a força de atrito assume o seu valor máximo. O seu valor máximo é o 0,5, que é o que ele deu, o coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. Então eu considero esse valor máximo da força de atrito, uma vez que eu estou imaginando que ela está na iminência de superar essa força de atrito e deslizar. Faço o somatório de momentos, se eu estivesse fazendo no centro de gravidade, era só momento de inércia vezes alfa. Como eu estou fazendo no ponto A, eu tenho que pegar aquele momento cinético, né? Aqui vai ficar fácil porque, veja, naquele momento cinético, tem vários pontos que são em função do alfa,
que é a rotação. Mas como eu não estou considerando que essa caixa vai tombar, então o alfa é zero. Não tem velocidade angular, aceleração angular, desculpa. Então aqui vai ser zero e o alfa zero. Sobra só as componentes referentes à aceleração, à translação do centro de gravidade. Maravilha. Então aqui já foi meio direto, né? Então, somatório dos momentos das forças externas em relação ao ponto A. A gente vem aqui nesse diagrama, quais forças externas geram momento no ponto A. A força de atrito não gera momento, ela passa pelo ponto A. A força normal está aplicada no próprio ponto A, essa é a definição. Então, efetivamente, a única força externa que vai gerar momento no ponto A é o peso dessa caixa. Então, agora eu tenho que decompor aqui, né? Eu estou colocando x e y aqui. Vamos decompor o peso nessa direção. Então, vai ser essa componente do peso vezes x. 50 vezes 9,81, que é o peso da caixa, vezes o cosseno de 15, então dá força nessa direção. Vezes esse braço, eu tenho um momento positivo, porque eu assumi anti-horário como sendo positivo. Se eu multiplico aqui por seno, eu tenho a outra componente nessa direção. E essa componente sim vai gerar um momento negativo. Então, 50 vezes 9,81, que é o peso, vezes seno de 15, eu tenho uma componente nessa direção, vezes o 0,5, eu tenho um momento em relação a A negativo. De forças externas que geram momento, eu só tenho essas. Igual, então agora o que sobrou aqui? Sobrou já no meu diagrama cinético, né? Então tenha esse lado, diagrama de corpo livre, igual diagrama cinético aqui. Eu vou ter somente essa aceleração em x. Em y a caixa está parada, ela não tem rotação, mas ela tem uma aceleração aqui. E essa aceleração do centro de gravidade vai gerar momento em relação a tanto a essa componente quanto a componente perpendicular aqui. Então, a mesma coisa, eu vou decompor aqui 50 vezes a massa vezes a aceleração na direção x, vezes o cosseno de 15, eu tenho essa componente. Essa componente vezes meio dá um momento positivo, lembrando sempre que eu tenho que respeitar essa convenção dos dois lados da minha equação. Muito comum a pessoa respeitar essa convenção só aqui, para os momentos da força externa, e esquecer desse lado. Esse lado também respeita essa convenção. Maravilha? Quando eu multiplico agora o 50, a massa vezes a aceleração vezes o seno, eu tenho a componente aqui. Essa componente também gera um momento anti-horário em relação a A, então fica positivo também. Então, essa componente vezes esse braço aqui, x, 50 vezes A seno de 15 vezes x, dá um momento anti-horário que é positivo segundo a nossa convenção. Ainda não sai, né? Porque eu tenho x aqui, eu preciso determinar, ainda tem a aceleração, né? Que eu não sei quanto é, justamente o que eu quero saber. Vou fazer o somatório, então, na direção y. A direção y, segundo essa convenção, é essa aqui. Forças externas na direção y. Aqui eu tenho bastante, né? Porque eu tenho a componente da força peso, que é aqui o cosseno de 15 vezes 50, 9,81, e tem a força normal também. E do outro lado, no diagrama cinético, eu vou ter só a decomposição dos 50A vezes o seno, né? Quando eu pego o seno de 15, vai dar a componente está para baixo aqui, nosso eixo y é para cima, então vai dar negativo aqui. Então, mais uma equação. Eu já tinha uma equação que veio do somatório de momento em torno do ponto A. Eu tenho agora uma segunda equação que veio do somatório de forças na direção y e uma terceira equação que vai vir agora das outras componentes, né? Então, agora eu vou decompor aqui o seno da força-peso, vai me dar uma componente nessa direção, positivo também, né? Porque o meu x está para cá, essa componente aqui vai ser positiva. E a força de atrito, muito cuidado, fácil de esquecer dela aqui, né? Então eu tenho essa componente,
A força de atrito está na própria direção do eixo X, sempre contrária ao movimento. Se ela vai escorregar, é para cá, né? E se ela vai para cá, a força de atrito é contrário, menos, no limite que ela vai deslizar, é 0,5. 0,5 de N. Então perceba que eu tenho mais uma incógnita, igual a componente do momento, que da força cinética aqui da massa vezes a aceleração do centro de gravidade na direção x. Então aqui vai ser cosseno e vai ser contrário, né? Contrário ao eixo. Tá para cá, nosso eixo tá para cá. Então menos 50 a cosseno de 15. Com isso eu tenho 3 equações, 3 incógnitas. Quais são essas incógnitas? A distância x, o valor da força normal n, e o valor da aceleração mínima necessária, né? Ou nesse caso, o valor da aceleração necessária para que ocorra essa situação. 3 equações, 3 incógnitas, eu consigo resolver esse sistema. Desse sistema eu tenho que a força normal é 447,81 newtons. Peço para que refaçam, por favor, é bastante importante que se habituem a resolver um sistema, né, de 3 equações, 3 incógnitas. O valor da força X importante, esse valor, já iremos comentar, 0,25 metro. E, finalmente, o que está sendo pedido no problema, o valor da aceleração, 2,01 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta do problema. E por que eu disse que esse 0,25 é importante? Porque eu fiz uma consideração lá no começo do problema. Eu assumi que essa caixa vai deslizar e achei esse valor de aceleração. Se para essa aceleração esse valor de x fosse maior do que 3, veja, 3 é a metade da caixa aqui, né? Se esse valor de x fosse maior do que 3, o ponto de atuação da força normal estaria fora da caixa, condição de tombamento. Então indicaria que essa caixa iria tombar e não deslizar. E daí eu teria que refazer os meus cálculos, considerando aqui um x igual a 3, que é o limite do tombamento, e daí com essa nova consideração eu acharia a outra aceleração, que seria maior que essa. Mas como ele está pedindo, né, a menor aceleração com que vai fazer que essa caixa tombe, a minha condição está correta, porque com essa aceleração ela já desliza, ela não tomba, mas já desliza. Se eu quisesse uma condição para que ela tombasse, eu teria que refazer as contas considerando aqui o x igual a 3, que estaria no limite. Eu acharia um novo valor para essa aceleração. Maravilha, mas aqui a pergunta era tombe ou deslize? E ela vai deslizar primeiro. Então, tomar muito cuidado que muitas vezes eu tenho que refazer as contas. Para esse caso aqui ficou ok. O x está menor que 3, essa caixa não vai tombar, mas vai deslizar. Maravilha, pessoal. Grande abraço, até mais.